E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais videozinho aqui no canal Palpites de 10. Hoje eu vou falar dos jogos, nosso dia 16/4, a nossa quarta-feira. E hoje essa grade tá sensacional. Vamos que vamos! Bom, galera, antes das análises, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixe o seu like e também clique no sininho para receber todas as notificações. Gurizada, praticamente uma grade cheia de Brasileirão, tá? Quase todos os jogos do Brasileirão vão acontecer nessa quarta-feira e uma grade com Champions League e Premier League. E são esses jogos. Peguei um jogo da Noruega também aqui, que é interessante. Mas, gurizada, aqui é perfeição. Vamos nessa. Temos aqui um Botafogo e São Paulo. Não vou olhar a classificação também por conta do seguinte, né? É 3 jogos só. Então não precisa olhar a classificação. Vamos olhar os últimos jogos dentre eles. O Botafogo perdeu para o Bragantino de 1-0. Ganhou, né, na Libertadores de 2-0. Ganhou do Juventude de 2-0. Universidade do Chile perdeu. E contra o Palmeiras, que foi um jogo mais difícil, empatou. Tá? Então, empate, vitória e uma derrota. Visando isso, gurizada, quando joga contra o time mais fortes, o Botafogo tá peleando um pouco, tá? E pode ver que nenhum jogo deu mais de 2,5 gols aqui no Botafogo. Já o São Paulo vem aí de um empate contra o Sport, uma vitória contra o Talheres de 1-0, um 0-0 contra o Atlético Mineiro, um 2-2 contra o Alianza Lima e um 1-1 contra o Cruzeiro. São Paulo não venceu ainda no Brasileirão, mas também não perdeu, tá? Também jogos aqui do Brasileirão, menos de 2,5 gols, tá? Então aqui, gurizada, visando que as duas equipes precisam vencer, aí o São Paulo precisa ganhar também para ter uma vitória no Brasileirão, tá? Duas equipes fortes, seu ataque é Igor Jesus, aí o Savarino, esse Arthur é bom, Caleri aí que tá vindo bem malzinho, né? Tá errando uns gols aí, mas o Caleri, o Ferreirinha que tá fazendo bastante gol graças ao craque Neto, né? Luciano aí. Então, são duas equipes aí que vejo que vai ser um jogo bem aberto, tá? É aquele mesmo esquema. Gosto do mais de 1,5 gols, porém eu gosto também do menos de 2,5 gols. Não vejo uma partida para sair 3 gols aqui. Visando as duas equipes, vem com menos de 2,5 no Brasileirão. Gosto disso, tá? O menos de 2,5, porém acho sim que é uma partida interessante para 2 gols. Então, mais de 1,5 e menos de 2,5. Mirassol e Grêmio. Aqui a gente tem um Mirassol, que aqui no Brasileirão empatou 2 e perdeu uma, porém todos os jogos com mais de 1,5 gols e o Mirassol deixando o seu golzinho ali. Já o Grêmio, né, vem aí na Sul-Americana, vou pegar só o brasileiro. Ganhou do Atlético Mineiro tomando uma pressão forte, perdeu pro Ceará jogando nada, e aqui perdeu pro Flamengo também, não jogou nada, tá, o Grêmio. Teve algumas partes que o Grêmio tentou ir para cima, mas não fez muita diferença. Pro Grêmio é importantíssimo ganhar do Mirassol. Visando a tabela, tá? O Mirassol é um dos times que precisa vencer, tá? São 6 pontos aqui que precisa tirar desse Mirassol. Mirassol, Vitória, Sport, eles são times que o Grêmio, Corinthians, Inter, Palmeiras, né? Visam, Flamengo também, tirar esses 6 pontos. Então aqui, se o Grêmio, essa aqui é a partida que o Grêmio precisa vencer, tá? Jogo interessante para mais de 1,5 gols, tá? Visando que o Grêmio precisa ganhar para sair dessa zica também que tá. E o Mirassol vai jogar em casa, então jogo interessante para mais de 1,5 gols. E claro, empate ao Grêmio vale a pena, mas apenas acompanhando ao vivo, tá? Mirassol também não perdeu, perdeu uma, né? Perdeu uma, mas também vem de 2 empates, um contra o Bahia, outro contra o Fortaleza, times fortes, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Gosto do empate ao Grêmio e mais de 1,5 gols. Sport Bragantino, jogo interessante aqui também para o quê? Gols, tá? O Sport aí jogou 3 partidas do Brasileirão, 0-0, 2-1 e 3-1, e o Bragantino 2-2, 2-1 e 1-0 contra o Botafogo. Gosto do mercado de mais de 1,5 gols. E o jogo do Sporting ali, Bragantino, são duas equipes que fazem bastante escanteio, talvez um mais de 6, mais de 7 escanteios. Vem muito bem. Amanhã às 7h30 temos Corinthians e Fluminense.
né? O Corinthians aí que veio de uma derrota pro Palmeiras, não jogou nada o Corinthians nessa partida, tá? Sequência do Corinthians, empatou com o time reserva contra o Bahia, perdeu pro Huracan em casa com o time titular, ganhou jogando muito bem contra o Vasco. América de Cali foi um time misto, meio reserva também, empatou em 1-1 contra o Palmeiras, time titular, e tomou uma roda. Vai jogar em casa, a força do Corinthians é em casa, e vai enfrentar um Fluminense aí que vem de 4 vitórias consecutivas. Tá com um técnico novo, né, Renato Gaúcho aí. Então, primeira partida perdeu de 2-0, depois ganhou do Once Caldas, ganhou do Bragantino, ganhou do San José pela Sul-Americana de 5-0 e ganhou do Santos 1-0, tá? Com direito a chilique do Neymar lá, bem louco. Então aqui, gurizada, gosto do seguinte. Também gosto do mercado de gols, tá? Mais de 1.000 gols nessa partida. E ao vivo, uma vitória do Corinthians. Jogando em casa, o Corinthians é bem mais time que o Fluminense. Vai ter o apoio da sua torcida. Até a odd 2, pode até pegar um Corinthians ganha com empate anula para ficar bem tranquilo. Internacional e Palmeiras, jogão aí de noite também, 7h30. A gente tem um Inter, que até agora não perdeu, né? A gente teve um empate contra o Flamengo, jogando muito bem, melhor jogo. Empate contra o Bahia. Bahia jogou muito melhor, porém o Inter conseguiu empatar. Cruzeiro aí teve uma expulsão, né? Então 3-0 tranquilo. Aqui o Atlético Nacional deu uma pressão no Inter, porém também o Inter achou ali alguns gols. E contra o Fortaleza, teve gol também do Fortaleza, porém foi anulado. Digamos que o Inter tá com uma sorte bem grande nesse início aí de Brasileirão e Libertadores, certo? Aqui o Palmeiras vem de uma vitória contra o Corinthians, jogando muito bem o Palmeiras, tá? Contra o Cerro Porteño, não vi esse jogo, desculpem. Mas contra o Sport jogou bem também. Botafogo aí foi o primeiro jogo, então foi um jogo mais ou menos. Jogo interessante para gols, 2 candidatos ao título, então mais de 1,5 gols nessa partida. E não vejo outra questão sem ser gols, tá? Mais de 1,5 até mais de 2,5. Flamengo e Juventude, Maracanã aí, tudo. Flamengo para vencer, tá? 1,25 até um Flamengo para vencer no primeiro tempo, é interessante. E mais de 3 escanteios no primeiro tempo para o Flamengo. Santos e Atlético Mineiro, também duas equipes aí que também estão com bastante gols, né? O Santos aí das últimas 3 em 2 aí foram mais de 2,5 gols e mais de 1,5. O Atlético Mineiro também um 2-2 contra o Vitória, 4-0 aí, né? Um 0-0 contra o São Paulo e um 2-1 contra o Grêmio. Vai enfrentar o Santos de Neymar na Vila Belmiro. Tem tudo também para ser um jogão interessante para mais de 1,5 gols, tá? Vitória e Fortaleza para fechar nossa rodada. Aqui gosto do seguinte. Já se enfrentaram na Copa do Nordeste. Foi um 2-1 para o Vitória. E jogos com bastante gols. Então aqui mais de 1,5, mais de 2,5 gols. E ao vivo o empate ao Fortaleza. Tá? Fortaleza aí que vem contra um empate contra o Inter, jogando muito bem. Tá? Empate contra o Mirassol e uma vitória contra o Fluminense. Já o Sport vem contra o empate contra o Atlético Mineiro, jogando bem também. Perdeu para o Flamengo e perdeu para o Juventude. Então, tende o Fortaleza a vir mais forte, né? Tá com um time mais montado. Então, empate o Fortaleza e mercado de mais de 1,5 gols. Aqui temos ela, Champions League, gurizada. Aqui é os jogos... Ai. 4 horas da tarde, Inter de Milão e Bayern de Munique. Inter de Milão tá ganhando de 2-1. Primeiro jogo ganhou lá na Allianz Arena. O Bayern de Munique vai ter que ir para cima pelo menos fazer um golzinho e levar para a prorrogação. Jogo muito bom para quê? Mais de 1,5 gols e ambas equipes marcam, tá? Avisando que o Bayern precisa vencer e a Inter de Milão não é boba, tá? Querendo não meter um 2-1 na casa do Bayern. Então, mais de 1,5, até um mais de 2,5, quem quiser, e ambas equipes marcam. E aqui é o jogo que estava se falando em todos os canais aí da Espanha, canais também aqui do Brasil, Real Madrid e Arsenal. Gurizada, para muitos, o Arsenal já passou, é um 3-0, tá? O Arsenal ganhou o primeiro jogo de 3-0, então temos o segundo jogo agora, tá? No Santiago Bernabéu, Real Madrid é um time que não dá para duvidar, tá? Do nada, daqui a pouco, no primeiro tempo, está esse 3-0 pro Real Madrid. Porém, olhando o Arsenal jogar e o que ele fez,
tem uma das melhores defesas da Inglaterra, tá? Então aqui não vejo o Real Madrid fazendo um 3-0, tá? O Arsenal, não vejo o Arsenal... Na verdade, não vejo o Arsenal entregando esse 3-0, sabe? Mas é um jogo muito bom para gols, tá? O mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols. Ambas equipes marcam, visando que o Real Madrid vai ter que ir para cima. É um jogo muito aberto. E quem quiser buscar mercado de escanteios, busque a favor do Real Madrid. Ele vai ter que ir para cima. Vai ter que ir para cima. É uma pressão. Santiago Bernabéu, tudo junto. Então, aquele clima, né, de remontada ali. Então, pode botar ali mais de 5, mais de 6 escanteios para o Real Madrid na partida que vai sair. Então, mais de 1,5, mais de 2,5 gols. Ambas equipes marcam, é legal. E um mais de 5, mais de 6 escanteios para o Real Madrid. Premier League, aqui a gente tem um joguinho interessante aqui. Newcastle ganhando vai a 59 pontos. Pega a vaga do Nottingham Forest, né, e crava aqui uma Liga dos Campeões. E o Crystal Palace está em meio de tabela. Newcastle jogando em casa aí. Gosto da vitória do Newcastle a 1,67. E aqui o Bran feminino, né? Interessante, deixei aqui. São 3 vitórias consecutivas e 3 jogos sem sofrer gols. Gosto aqui desse jogo aqui para pegar a vitória do Bran no primeiro tempo, tá? Mas é um jogo que é 1 da tarde aí, bem tranquilo. Certo? Então é isso, gurizada. Esses foram os palpites para o nosso dia 16/4, a nossa quarta-feira de Brasileirão e Champions League. Certo? Então se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho para receber todas as notificações. Tamo junto, fique com Deus, até amanhã e é nóis!